Não conseguia mais dormir, tomado pelas vastas lembranças daquele dia. Na solidão do meu quarto, o vi pela primeira vez analisando-me com os seus pequenos olhos tristes. Na primeira noite, apenas observou-me. Imaginei que fizesse parte do meu tormento, mas não era apenas uma recordação ou uma aparição ameaçadora de seu espírito surgindo no cômodo. Na segunda noite, apontou para a porta, apenas isso. E na terceira, foi quando ele se comunicou pela primeira vez. Você precisa pular. A partir de suas primeiras visitas, todas as noites passaram a ser a mesma coisa. Ele surgia, erguia sua mão, apontava o seu pequeno dedo para a porta e proferia as mesmas falas. Próximo de amanhecer era quando finalmente desaparecia. Eu sentia sua presença ali, como se ainda estivesse vivo, como se ainda estivesse respirando, como se estivesse aguardando por mim, para que eu pudesse finalmente ser um bom pai, como eu nunca havia sido antes de tudo isso acontecer. Ainda sem saber o que fazer, assolado pelo medo e pela ansiedade a noite inteira, eu ainda permanecia absolutamente exausto quando os primeiros raios de sol atravessavam a sala através das cortinas da janela. Eu só precisava ser alguém além de um trapo. Era o que eu e minha mente dizia, mas a culpa continuava mantendo-me estático no mesmo lugar. Saí do meu quarto quando li a sua fisionomia aguardando-me. Ele estava no corredor e depois na sala, apontando para a porta de saída. Levantei em todas as ocasiões, mas até o momento não compreendi o que desejava de mim. As coisas mudaram quando finalmente tive coragem de o encarar. Coloquei os meus tênis de caminhada e saí de dentro da minha residência à tarde da noite, quando todo mundo já estava dormindo. Caminhei observando a sua figura surgindo a cada 10 metros, apontando o seu dedo e guiando-me pela estrada. Ele levou-me para o desfiladeiro, a parte mais alta e o cartão postal da pequena cidade. Aproximando-me mais do lugar, notei que há uma queda gigantesca, formada por paredes rochosas de falésias, onde a água bate violentamente contra a mesma, provocando o desgastamento da costa. Olhando assim durante a noite, é algo que se pode, de maneira assustadora, comparar com a própria boca do demônio, que sem piedade alguma desejava lhe devorar. O vento é tentador, como se fosse mãos invisíveis pressionando-lhe a lhe derrubar. Eu apenas chegava onde desejava e notava o seu rosto apreensivo. Todas as noites, eu executava essa minha nova rota até que quando finalmente ele voltou a falar, para sempre me incentivar a tal atitude. Pule, papai. Pule. Pule, papai. Pule. Pule, papai. Pule. Isso me fazia dar alguns passos para trás, dar meia volta e correr para longe do meu destino. Era isso que ele desejava, que eu morresse também. Isso tornou-se minha rotina todas as noites, e eu ficaria acordado de qualquer maneira mesmo. Mas sempre caminhava com ele ao meu lado, surgindo e conduzindo-me para o mesmo lugar. Minha esposa não soube aceitar quando descobriu o que eu fiz com o meu filho. Ela não olhava mais nos meus olhos, e na terceira noite após a fatídica ocasião, resolveu ir morar com a sua mãe. Nós não tínhamos mais a nossa criança. O nosso amor foi despedaçado naquela árvore. Tudo o que havia de bom em nossa relação, o nosso amor incondicional, desapareceu. Iniciando o meu trajeto pela escuridão, percebi que ninguém mais saía durante a noite, independente do horário, porque estavam temerosos, desde que suas crianças começaram a sumir. As autoridades locais eram compostas apenas por um homem mais velho e um mais novo. A delegacia, assim como a cidade, eram pequenas e os crimes não faziam parte da nossa realidade. Por isso, não conseguiram parar de imediato com as mortes. Perdemos os turistas. O pânico de trazer os seus filhos a visitar a pequena cidade nas montanhas
longe da poluição e junto à natureza, se instaurou de modo crescente, estabelecendo assim a fama de um lugar pacato para uma região perigosa. Nosso lugarejo estava virando uma cidade fantasma. Os poucos habitantes sobreviviam como sempre, vivendo de recursos das florestas e das colheitas. Não existiam mais crianças nas ruas. As poucas que sobreviveram e os seus pais estavam trancados dentro de suas casas, com o medo de que algo invisível as roubassem dos seus lares. Enquanto todos estavam dormindo no silêncio e na tranquilidade de suas casas, eu estava caminhando com o meu celular no bolso, aguardando a ligação de minha esposa, desejando que ela voltasse, que me perdoasse e que as coisas ficassem boas como antes. Visitei tantas vezes o meu destino, olhava para a chamada boca e recuava. Lá embaixo parecia que todos os meus problemas desapareceriam se eu pulasse, o que tornava tudo ainda mais tentador. Sempre olhava para o lado e observava o meu filho me encarando. Era isso que ele desejava. Foi eu que tirei a sua vida. Era o que eu deveria fazer. Dava passos para trás, fugindo do meu propósito, e ele desaparecia logo em seguida, levando consigo expressões de desgosto, gritantes em sua face. O tempo havia passado e eu não conseguia dormir tranquilamente, porque sabia que quando fechasse os meus olhos, ouviria sua voz me mandando pular. Envelheci 10 anos em alguns meses. Minha pele ficou amarelada, os meus olhos pareciam duas esferas negras cansadas. Apesar das coisas que aconteceram na cidade, estava reerguendo-se novamente. As crianças estavam voltando para as ruas e os turistas aos poucos estavam retornando às suas atividades no local. Foi nessa falsa ilusão de segurança que uma das crianças desapareceu novamente. Mas não era apenas a filha de um fazendeiro ou de um costureiro, de um lenhador ou de um criador de ovelhas. Não era uma criança qualquer que iria sumir. Era a filha de 8 anos do prefeito, o prodígio da matemática. Vieram detetives, policiais e investigadores de cidades vizinhas para prestar serviços. Agora, eles apareceram em um número bem maior. Não era apenas uma criança qualquer. A notícia saiu nos jornais e televisão. As investigações começaram, mas as pistas simplesmente não existiam. As crianças simplesmente desapareciam durante a luz do dia, como se fosse um passe de mágica. A polícia local estava sempre na frente dos outros nas investigações, e eram vistos como patetas no meio de todo o mistério. Por mais que a humilhação aparente e a pressão em cima daqueles dois homens em um lugar pequeno, como não mais de 1000 habitantes, não fizeram com que os dois homens ficassem abalados. Já os demais, os forasteiros da lei, garantiam que iriam resolver o problema, mas nada disso parecia uma solução concreta. Levantei tarde da noite, ignorando o toque de recolher, caminhando solitário enquanto meu filho estava guiando-me para o mesmo ponto. Surgi saindo de trás de algumas vegetações e encontrei um homem. Agora diferente de outras vezes, eu não estava sozinho. E diferente de outras vezes, a filha do prefeito não estava mais desaparecida. Ele estava arrastando a garota amordaçada, sua boca sufocando um grito devido a uma fita grossa isolante e cinza que a impedia. Eu não era nada além de uma sombra seguindo meu filho. Então, ouvi o homem dizendo para a garota que trazia consigo um rosto tão assustado que facilmente se estampava nos atores de Hollywood, usando a mesma expressão para chegar em uma sensação mais próxima do pânico legítimo. Cheguei perto o suficiente para o homem perceber a minha presença. No início, ele ficou confuso, depois com raiva. Sacou o seu revólver da cintura e apontou na minha direção, ainda atônito, assustado. A menina agora parecia espantada. O policial, o filho do delegado, começou a dizer que só queria que a criança ficasse com o seu irmão mais novo. Ele começou a dizer em frangalhos que havia empurrado o seu próprio irmão, porque era o preferido do papai.
Então, eu vi o seu irmão mais novo com o rosto quebrado e amassado, os pés e mãos triturados, consequência inevitável da queda presente, conosco no momento como um fantasma. O homem começou a berrar enquanto empurrava a menina, e eu me aproximei ainda mais. Ele disparou várias vezes em minha direção, mas errou os disparos por estar visivelmente nervoso. Ele precisou recarregar a sua arma, quando eu já estava perto o suficiente, e atirou 3 vezes contra o meu corpo, em meio à noite, com apenas o brilho pálido da lua em cima de sua cabeça. Carregava uma aura demoníaca, com sua voz rude e áspera. A sua mão tremia tanto que era quase impossível imaginar que conseguiria erguer o seu revólver. No mesmo instante, senti os ferimentos sendo destilados em mim. O meu filho me olhou e me pediu para pular mais uma vez, agora soando ainda mais como uma ordem. Eu havia me ajoelhado quando os ferimentos estavam pesados demais no meu corpo, e ele apontou seu revólver mais uma vez, apresentando um rosto psicótico, e sem dúvidas, a coisa mais assustadora que eu já vi em toda a minha vida. Na hora de disparar a arma, a mesma não respondeu. Percebi o meu filho segurando o objeto de alguma forma, impedindo que ele conseguisse realizar o seu último disparo. Sabendo o que eu precisava fazer, eu me agarrei à cintura do homem, levantando-o e o arrastando para cair do penhasco junto a mim. É uma altura de mais de 20 metros. Do alto você apenas ouve o barulho das ondas violentas se chocando contra as pedras, ou até mesmo umas com as outras. Agarrei o corpo do homem com todas as minhas forças enquanto estávamos descendo. Lembrei-me daquela ocasião que estava dirigindo com o meu filho no banco do passageiro. Estava indo rápido demais. A estrada que sobe no porto é íngreme, estreita e perigosa. Reclamei como um brutamonte quando ele tentou mostrar o seu desenho. Recordo-me do meu rosto na ocasião parecendo um demônio no retrovisor do carro. A árvore surgindo do nada. Lembro-me da dor na minha fronte devido ao impacto contra o volante e o rosto dele esmagado com os olhos encarando-me sem vida nas teias de aranha, vermelhas fazendo as curvas em cada parte do mesmo. Lembro-me de ser a pior pessoa do mundo e de merecer tudo o que está acontecendo. As águas impiedosas surgiram imediatamente livrando os nossos corpos do encontro com as pedras. Eu lutei fortemente para sair das curvas e abraços da água, para o lugar mais próximo e distante da correnteza. Já havia esquecido dos disparos da arma que havia recebido. Percebi aquele homem nadando ao meu lado, alguém bem mais forte e mais jovem do que eu, como se fosse um crocodilo, direcionando-me a impedir de escapar. Eu sabia o que ele estava fazendo e o que fez até hoje. Por favor, deixe-me ir. Eu implorei em súplica, fazendo minha voz soar extremamente patética para que ele se sentisse mal, mas nada adiantou. Ele estava claramente fora de si. Agarrou meu cabelo, puxando-me bruscamente, e eu tentei me livrar. Não conseguia lutar contra o líquido, os ferimentos e seus braços fortes. Ele me afundou e se apoiou em cima de mim, colocando-me embaixo de seu corpo como se fosse um garoto fraco. Tentei gritar por socorro. Não havia mais ninguém que pudesse me ouvir. A água parecia um mata-leão implacável da morte. Então, no meio desta agonia desesperada pelo meu fim, chamei pelo meu filho. Olhando para o fundo da escuridão das águas, percebi vários esqueletos de criança emergindo, nadando e agarrando o homem. Ele iniciou uma luta em cima de mim, enquanto aquele monte de pano e cabelos esqueléticos o prendiam. Ele apenas se debatia. Eu voltei para cima, respirando e expulsando a água salgada de meus pulmões, enquanto os esqueletos estavam por todas as partes. Nadei em direção da voz do meu filho, que me esperava fora d'água. O meu garoto finalmente sorriu para mim, enquanto eu me deitei mirando a lua e as estrelas acima de nós. Os ferimentos no meu corpo estão queimando. Lá em cima, ouço barulhos, vozes e vejo luzes piscando, como se fossem viaturas.
Ainda consegui assimilar os últimos momentos antes da minha visão ficar escura. Os esqueletos imobilizados por vegetais segurando o policial quando finalmente afundou para dentro da água. Consegui escapar. Os ferimentos não atingiram os órgãos vitais. A garota, filha do prefeito, viu tudo. A única sobrevivente do serial killer, que acabou tendo os seus planos impedidos por alguém. Eu fui considerado um herói pelos habitantes. A minha esposa voltou quando soube o que aconteceu, quando descobriu que a minha cidade não iria mais perder os seus garotos, e que quase morri quando o culpado foi pego. Os pais poderiam fazer um velório digno com o que restou dos ossos de seus filhos. Agora eu finalmente posso descansar, porque sei que o meu garoto não irá mais me castigar. A única coisa que irei fazer de agora em diante é deitar com o meu rosto nas costas de minha esposa e ouvir a sua respiração, podendo assim dormir em paz. Trate bem a criança que você colocou no mundo. Dê carinho e atenção, pois a hora que você menos imagina pode ser a última vez que a vê. Até a nossa próxima história.